Apesar do sucesso tático do almirante Tanaka em Tessafaronga, os suprimentos que ele havia sido encarregado de entregar não chegaram ao exército japonês faminto e as corridas de suprimentos subsequentes também tiveram muito pouco sucesso. Algumas corridas de suprimentos não sofreram baixas, mas foram forçadas a se retirar sem entregar seus suprimentos devido a ataques de barcos patrulha torpedeira e aeronaves. Em outros casos, as forças americanas interceptadoras conseguiram eliminar navios da marinha japonesa, como o destruidor Teruzuki, que explodiu, e o submarino One-3, que foi torpedeado. Mesmo quando esses esforços não cessaram completamente a corrida por suprimentos, mais de 80% dos suprimentos nunca foram recuperados ou resgatados. Em contraste, na outra extremidade da ilha, um embaraço positivo de suprimentos estava se acumulando, a ponto de que alguns furtos em grande escala, incluindo bem mais de 20.000 caixas de cerveja retiradas de um navio de suprimentos recém-chegado, poderiam simplesmente ser descartados pelos Estados Unidos da América como o custo de fazer negócios em Guadalcanal. Com as perdas de navios e submarinos aumentando e sem nenhum benefício real sendo acumulado, a marinha japonesa logo propôs abandonar a ilha. O exército japonês se opôs a isso, mas no final de 1942 o imperador aprovou uma evacuação que moveria a batalha do extremo sul da cadeia de Ilhas Salomão para a metade dela, na ilha Nova Geórgia. Este foi um marco importante na campanha do Pacífico, pois marcou a primeira vez que uma posição japonesa entrincheirada seria forçada a recuar, ao contrário de operações como Mar do Coral e Midway, que apenas impediram avanços adicionais. No entanto, embora possam ter sido derrotados, os japoneses ainda tinham muitos ativos militares no teatro e mais do que suficientes oficiais habilidosos para implementar um plano de evacuação abrangente. Aparentemente, paradoxalmente, a primeira etapa disso foi o desembarque de mais tropas no dia 14 de janeiro de 1943, mas isso não era tão louco quanto parece. As tropas do exército japonês existentes na ilha estavam exaustas, famintas e com quase todos os tipos de suprimentos militares escassos. Como retaguarda, eles seriam de uso mínimo, enquanto o novo batalhão, que estava fresco e bem equipado, seria capaz de assumir o papel com vigor que desmentiria sua força real relativamente pequena em termos de mão de obra. Tropas já posicionadas começaram a recuar para o oeste da ilha. Algumas semanas depois, cobertos por um enorme aumento nas missões aéreas japonesas, utilizando bem mais de 400 aeronaves das respectivas forças aéreas da Marinha e do Exército japonês, incluindo o grupo aéreo do porta-aviões Zuikaku, que estava temporariamente emprestado às bases aéreas de Rabaul. Isso visava obter o comando temporário dos céus para inibir os esforços de reconhecimento dos Estados Unidos da América, que poderiam descobrir o que eles estavam tramando, e impedir que a Força Aérea Cactus explorasse a situação. Se eles de alguma forma percebessem o que estava acontecendo, bem como para garantir que mais dos destroyers que atuariam como transportes de evacuação conseguissem escapar sem danos. Um pequeno porta-aviões de frota, um porta-aviões leve, os 2 encouraçados da classe Congo restantes e suas escoltas. Também se posicionaram para cobertura à distância. Relatórios de ambas as classes Yamato esperando em caminhão também pareciam indicar à Marinha dos Estados Unidos da América que cautela seria necessária. Em 1943, os japoneses alteraram suas cifras de rádio, atrasando os esforços dos aliados para decifrar os códigos. E temporariamente os deixou tendo que basear grande parte de seu trabalho em adivinhar as intenções japonesas pelos níveis de tráfego detectados em várias áreas, em vez do conteúdo real das mensagens que estavam detectando. Como resultado, enquanto notavam o aumento dos esforços japoneses na área, os analistas aliados concluíram que um grande acúmulo de frota, uma campanha de superioridade aérea e o aparente renovado vigor nas forças do exército japonês em terra, portanto, devem significar que uma nova ofensiva estava sendo preparada. Isso pode ser ruim. Enquanto os Estados Unidos da América tinham muito mais forças e muito melhor equipadas no terreno, na realidade muitos dos fuzileiros navais estavam lutando constantemente desde que desembarcaram lá no verão anterior e estavam se aproximando de um estado de quase total exaustão de combate. Além disso, os elementos terrestres do poder aéreo dos Estados Unidos da América só podiam reunir pouco mais de 170 aeronaves em oposição aos japoneses, além de alguns esquadrões de bombardeiros pesados de utilidade questionável que estavam de prontidão na Nova Guiné.
Mas havia um elemento equilibrador presente na forma da Marinha dos Estados Unidos da América. Lideradas pelo almirante Halsey, as forças presentes incluíam 2 porta-aviões de frota, o United States Ship Saratoga e o agora um tanto quanto unido com fita adesiva, mas ainda assim funcionando United States Ship Enterprise, além de alguns novos amigos, um punhado de novos e brilhantes, se um tanto lentos, porta-aviões de escolta. O almirante Lee agora podia contar com os serviços tanto do United States Ship Washington quanto do United States Ship North Carolina, bem como do recém-chegado United States Ship Indiana. Além disso, havia alguns encouraçados do tipo padrão mais antigos em reserva em algum lugar. Havia também mais de uma dúzia de cruzadores e quase 50 destroyers. O número de cruzadores havia sido reforçado no mês desde Taciferonga por navios reparados e recém-comissionados. Essas forças disponibilizaram mais de 500 aeronaves para contrariar os esforços japoneses, embora nem todas pudessem estar disponíveis constantemente devido à necessidade de reabastecer os porta-aviões. Além disso, novas tropas americanas chegavam e os fuzileiros navais exaustos puderam descansar um pouco. Em terra, portanto, concluindo que a melhor defesa era um bom ataque, as tropas americanas começaram o que pensavam ser um ataque preventivo e rapidamente se encontraram tomando posição após posição, uma vez que a maioria das tropas japonesas na área já havia se retirado. No entanto, cautelosos com uma armadilha, devido à avaliação de que uma nova ofensiva estava prestes a começar e encontrando forte resistência das tropas recém-chegadas em suas posições defensivas pré-preparadas, a ofensiva americana diminuiu, justamente no limiar de descobrir a verdade da situação. No ar, as coisas também estavam esquentando, embora de uma maneira desarticulada, típica das operações japonesas, e no dia 25 de janeiro, uma grande varredura por quase 60 caças da Marinha Imperial Japonesa foi lançada. 2 dias depois, outra incursão foi realizada por 74 caças do Exército Imperial Japonês e 9 bombardeiros leves. No total, 10 caças japoneses foram abatidos em troca de 7 aeronaves dos Estados Unidos da América, mas o dano ao campo Henderson e suas aeronaves que poderia ter ocorrido se uma força combinada de 134 caças, bem como bombardeiros leves do exército japonês e bombardeiros médios da marinha japonesa, tivessem sido enviados de uma vez foi evitado. Apesar dos eventos, o fluxo de novos homens e suprimentos para apoiar as tropas americanas na ilha não diminuía. Halsey concluiu que, como as ofensivas terrestres japonesas eram acompanhadas por ofensivas navais, ele deveria posicionar suas forças para enfrentá-los. Assim, a frota foi dispersa em 5 forças-tarefa, incluindo o comboio de reforços, Task Group 60 e 2.8, e sua força de cobertura, Força-Tarefa 18. Composta pelos cruzadores pesados Wichita, Chicago e Louisville, os novos cruzadores leves Cleveland, Montpelier e Columbia, e meia dúzia de destroyers, com alguns mais ordenados para se juntar a eles mais tarde em seu avanço e, em teoria, 2 dos porta-aviões de escolta. A ideia era fornecer proteção próxima para o comboio, enquanto ele era escoltado. Então os navios de guerra varreriam o mesmo campo de batalha familiar ao redor da ilha Savoy, pegando o elemento de triagem avançada de destroyers no caminho. O oficial encarregado, o contra-almirante Robert Giffen, decidiu que os submarinos eram a maior ameaça e, para ser justo, os submarinos da marinha japonesa estavam realmente rastreando sua força, e então ele colocou sua força em formação anti-submarino com os destroyers liderando em um arco de busca seguido por seus cruzadores em 2 colunas pesadas à direita e luzes à esquerda. Determinando que os porta-aviões de escolta eram muito lentos e que a ameaça aérea era negligenciável, ele deixou os porta-aviões de escolta para trás com um destroyer cada e seguiu em frente, o que deixou a maior parte de seu comando com um total de 8 destroyers disponíveis. Os submarinos da marinha japonesa relativamente intocados relataram felizmente cada movimento dele, e 32 bombardeiros médios da marinha imperial japonesa armados com torpedos decolaram no dia 29 de janeiro. Menos um, que logo apresentou problemas no motor, eles partiram conforme o sol começava a se pôr. Nos navios da Marinha dos Estados Unidos da América, radares começaram a rastrear os bombardeiros que se aproximavam. Mas Giffen havia ficado misteriosamente em silêncio, e como vários outros almirantes da Marinha dos Estados Unidos da América antes dele nesta campanha, não havia deixado ordens prévias.
Ao anoitecer, a patrulha aérea de combate dos porta-aviões da escolta teve que retornar. Assim, sem oposição e guiados por sinalizadores coloridos lançados por aeronaves de reconhecimento informando sobre as forças da Marinha dos Estados Unidos da América, os bombardeiros japoneses prepararam um ataque perfeito, contornando os destroyers e suas baterias de canhões para vir da escuridão do horizonte leste, enquanto o crepúsculo do oeste destacava os cruzadores pesados da formação de Giffen. 16 bombardeiros G-4000 foram os primeiros a entrar, mas a sorte estava, estranhamente, com ambos os lados. Todos os torpedos foram lançados, mas erraram o alvo. Porém, a surpresa e a escuridão permitiram que somente um bombardeiro fosse abatido. O navio da Marinha dos Estados Unidos da América sobreviveu parcialmente através de curvas acentuadas para frente e para trás para desviar qualquer mira que pudesse ter sido realizada, mas com a emoção aparentemente acabada, Giffen concluiu que era isso para a noite e ordenou um curso em linha reta calmo e agradável mais uma vez. Mas, mesmo enquanto o navio se estabelecia em seus cursos, sinalizadores floresceram acima deles mais uma vez e os 15 G-3Ms da segunda onda atacaram. Em poucos minutos, o United States Ship Chicago foi atingido por 2 torpedos e estava parado na água. Wichita levou outro golpe, mas com uma sorte incrível, a arma falhou em detonar. Giffen ordenou que as armas parassem de atirar e a formação diminuísse a velocidade, revertendo o curso. Na crescente escuridão, isso teve um bom efeito, pois a falta de flashes das armas significava que os navios dos Estados Unidos da América agora estavam escondidos de seus oponentes aéreos, a menos que outra aeronave de reconhecimento os encontrasse e soltasse mais sinalizadores. A varredura foi abandonada e o Louisville rebocou o Chicago. Halsey reagiu rapidamente. O amanhecer viu uma patrulha aérea de combate do Enterprise sobre a força e um rebocador a caminho. Mas à medida que o 30º de janeiro se aproximava, mais e mais aeronaves japonesas apareciam como tubarões atraídos para a presa ferida. Um vigia da costa avistou ainda mais bombardeiros de torpedo indo em direção à Força-Tarefa 18, e Halsey ordenou que todos os cruzadores não danificados saíssem da área, deixando a patrulha aérea de combate e os destroyers mais ágeis para proteger o Chicago, com o Enterprise e os 2 porta-aviões de escolta prontos para lançar mais caças quando o inevitável ataque fosse avistado. Agora as coisas começaram a dar ainda mais errado. Dos 10 caças da patrulha aérea, 4 foram distraídos por outra aeronave de reconhecimento japonesa, restando 6 em posição. O radar detectou a invasão e o Enterprise lançou mais 10 caças, mas os porta-aviões de escolta falharam em lançar rapidamente o suficiente e, portanto, apenas as aeronaves do Enterprise estariam disponíveis. Os bombardeiros chegaram e pareciam ir direto para o porta-aviões da frota. Metade dos caças restantes da patrulha avançou apenas para ver os bombardeiros mudarem de rota e atacarem Chicago. O fogo antiaéreo do destruidor e da metralhadora do caça abateu os 11 bombardeiros, mas a mudança de curso no último instante fez com que apenas 2 caíssem. 9 torpedos então atingiram a água, seguidos pouco depois por mais 6 bombardeiros, mas enquanto apenas 3 dos bombardeiros escapariam da batalha, o dano já havia sido feito. Um torpedo atingiu o destruidor Lavalette, incapacitando-o, enquanto outros 4 atingiram Chicago, e quase imediatamente o capitão Davis ordenou que a tripulação abandonasse o navio. Esta provou ser uma escolha sábia, pois 1.049 homens conseguiram chegar em segurança, embora infelizmente 62 não tenham conseguido sair do navio. Chicago se foi em menos de 20 minutos. Uma última onda de bombardeiros foi enviada, mas não encontrou nada e retornou para a base. O rebocador da frota, United States Ship Navajo, encontrou-se olhando desolado para a extremidade de um cabo quebrado, mas mudou para rebocar o Lavalette em vez disso, e os últimos elementos da Força-Tarefa 18 se dirigiram para Espírito Santo, concluindo assim a Batalha da Ilha Rennell. O confronto teve consequências mistas. Por um lado, a Marinha dos Estados Unidos da América perdeu mais um cruzador pesado. Por outro lado, a Marinha japonesa estava com menos 11 equipes experientes de bombardeiros de torpedo e suas valiosas aeronaves.
Mas a distração permitiu que o último comboio dos Estados Unidos da América desembarcasse homens e suprimentos frescos, aliviando os fuzileiros navais exaustos sem grandes incidentes. Mas, voltando a favor da Marinha Japonesa, a Força-Tarefa 18 deveria ter sido a força de ponta. As demais forças da Marinha dos Estados Unidos da América estavam mais ao sul, aguardando um grande avanço da Marinha Japonesa, e sua ausência deixou o extremo norte de Guadalcanal relativamente livre para os destroyers japoneses que chegavam. Mas, em outro lugar na mesma noite, o grande submarino japonês I-1 estava tentando entregar suprimentos para Guadalcanal após a perda do I-3 para os barcos patrulha torpedeira. A sede da Marinha Japonesa havia aconselhado o submarino a emergir para desembarcar os suprimentos apenas à noite, em vista da perda anterior, mas quando ele fez isso, encontrou à sua espera os varredores de minas da Nova Zelândia, Moa e Kiwi. A última embarcação ouviu o I-1 em seus hidrofones e começou a se aproximar. Ao avistar os navios de 600 toneladas se aproximando, o I-1 pensou que eram barcos de torpedo e mergulhou. Uma boa defesa contra tais embarcações, mas o pior a fazer quando os atacantes estão armados com cargas de profundidade. Com a massa combinada dos dois navios sendo apenas metade da do submarino, lutar na superfície teria sido a melhor opção, já que o I-1 era muito mais fortemente armado em armas de superfície do que qualquer varredor de minas. No entanto, ela mergulhou, e Kiwi devidamente soltou uma dúzia de cargas de profundidade sobre ela em 2 lotes, as explosões causando vazamentos que causaram curto-circuito no equipamento, e enviou o I-1 para um mergulho ainda mais fora de controle. Isso aumentou a pressão no casco danificado, causando mais vazamentos. A água inundou a sala de torpedos e as baterias do submarino, adicionando o perigoso gás cloro à situação. I-1 se viu tendo que sair de um mergulho que havia descido mais do que o dobro de sua profundidade de teste. I-1 gradualmente emergiu e mancou em direção à costa com sua única hélice restante. Kiwi agora envolveu o submarino em um tiroteio de superfície com MOA, disparando úteis estrelas de fogo para que pudessem ver. Felizmente, os atiradores de Kiwi eram bons, e ela conseguiu vários acertos iniciais, eliminando os atiradores japoneses, e a tripulação japonesa começou a se preparar para repelir os invasores enquanto a diminuta Kiwi abalroava o gigantesco submarino japonês 2 vezes, enquanto uma nova equipe de canhão de convés japonês começava a acertar seu minúsculo oponente. Após o segundo ataque de abalroamento, 2 membros da tripulação do submarino decidiram antecipar-se aos neozelandeses e tentaram contra-abordar o Kiwi com katanas em mãos, mas um terceiro ataque de abalroamento e seu impacto associado os derrubaram. Os danos estavam se acumulando para o infeliz submarino, mas Kiwi estava se machucando quase tão gravemente e recuou, deixando Moa assumir a batalha. Mas o resistente submarino aguentou o castigo e continuou por um tempo antes de encalhar e inclinar-se para estibordo. Com seu submarino finalmente afundando, a tripulação sobrevivente começou a abandonar o navio, nadando a curta distância restante até Guadalcanal. Ao amanhecer, a artilharia em terra forçou os navios da Nova Zelândia a se retirarem e, alguns dias depois, parte da tripulação nadou até o naufrágio com cargas de demolição, tornando o destroço irrecuperável. As forças japonesas, preocupadas com a recuperação dos livros de códigos do navio pela Marinha dos Estados Unidos da América, atacaram o naufrágio várias vezes antes de concluir que os códigos a bordo foram comprometidos, exigindo uma mudança completa. O almirante Makawa, cuja força de cruzadores havia iniciado o aspecto naval da campanha de Guadalcanal, agora se encontrava supervisionando o esforço de evacuação, colocando o almirante Hashimoto no comando dos destroyers que realmente recuperariam as tropas, enquanto Makawa mantinha os cruzadores designados a ele como reserva. No 1º de fevereiro começou a primeira corrida de evacuação. As tropas americanas desembarcavam na costa sul da ilha para cortar uma suposta retirada tática do exército japonês ao sul. Como os 4 destroyers de escolta poderiam ameaçar o comboio de evacuação da marinha japonesa, uma força de ataque de caças e bombardeiros de mergulho foi enviada atrás deles. Apesar de ser mais uma demonstração de pouca cooperação, essa força era apenas metade do tamanho de um ataque de 53 enviado pelo exército japonês mais cedo no mesmo dia, em outra tentativa de ir atrás do campo Henderson. Esse esforço não rendeu nada além de perder um caça. No entanto, a sorte estava com a força de ataque da marinha japonesa. Os destroyers americanos escoltando pensaram que os Vals e Zeros eram da Força Aérea Cactus e só abriram fogo quando os Vals já estavam em mergulho.
Esse erro custou à Marinha dos Estados Unidos da América o naufrágio do United States Ship The Haven e danos ao United States Ship Nicholas, juntamente com 3 Wildcats da Força Aérea Cactus, que vieram para ajudar sendo abatidos em troca de 5 válvulas e 3 Zeros sendo eliminados. Crucialmente para a Marinha japonesa, os destroyers restantes estavam ocupados resgatando sobreviventes e rebocando o Nicholas, não podendo agir contra os navios de Hashimoto. Esses 20 destroyers foram divididos em 11 transportes e 9 escoltas. A Força Aérea Cactus e os barcos patrulha torpedeira tentaram impedir o que pensavam ser outra corrida de suprimentos, mas só danificaram o Makinami, o navio principal de Hashimoto. Fumizuki também foi tirada da operação para rebocar Makinami em segurança. Porém, os Estados Unidos da América perderam 4 aeronaves e 3 barcos patrulha torpedeira nos esforços. Os 11 destroyers de transporte recolheram quase 5.000 esqueletos emaciados que já foram a maior parte da 38ª Divisão do Exército Japonês, voltando para casa sem nenhuma perda para o transporte, embora o destroyer de escolta Makigumo tenha explodido justo quando eles estavam prestes a partir. Causa desconhecida, talvez uma mina. Conforme a ação de retaguarda se intensificava, o almirante Kondo enviou 2 destroyers para substituir o Makinami avariado e o Makigumo afundado. 3 dias depois, no 4 de fevereiro, o segundo comboio de evacuação partiu. A Força Aérea Cactus atacou novamente, danificando mais um destroyer que precisou ser rebocado. Desta vez foi o Maekaze com o Nagatsuki fazendo o reboque. Este esforço custou à Força Aérea Cactus 11 aeronaves e à Marinha Japonesa um único zero. Esta operação aconteceu sem incidentes, retirando quase 4.000 homens a mais. Com quase 9.000 homens evacuados, mais de 2/3 da força japonesa estava fora de Guadalcanal. Apesar de terem cerca de 50.000 homens, os Estados Unidos da América acreditavam que os comboios eram missões de suprimento e reforço, permanecendo cautelosos enquanto tomavam posições antes ocupadas pelos japoneses. Preocupados que as forças distantes de Halsey pudessem estar se aproximando, as unidades pesadas japonesas de Kondo navegaram por um dia rumo ao Guadalcanal. No 7º dia, realizaram a terceira e última operação de evacuação. Os 18 navios prosseguiram sem mais nenhum destruidor de reforço. Mais uma vez, a Força Aérea Cactus atacou e pela terceira vez danificou um destruidor que teve que ser rebocado, a vítima de hoje sendo o Isokaze com o Kawakaze sendo o escolta e reboque. Desta vez, cada lado perdeu uma aeronave. Como na segunda corrida, isso também prosseguiria sem mais incidentes, os últimos aproximadamente 2.000 soldados sendo carregados antes que os barcos do navio fizessem varreduras na costa com os homens a bordo dos barcos gritando para a costa para garantir que não restassem retardatários. Conforme o sol nascia no 8 de fevereiro, as tropas americanas avançaram novamente, mas desta vez não houve tiroteio. Apenas o corpo estranho e alguns soldados do exército japonês que foram considerados muito fracos para se moverem. À tarde, a realidade dos 3 comboios se tornou aparente e Halsey recebeu uma mensagem dizendo que o Expresso de Tóquio não tem mais um terminal em Guadalcanal. Embora a evacuação em si tenha sido um sucesso impressionante, custando aos japoneses apenas um único destruidor realmente afundado, ainda era um tratado, e para citar Churchill, as guerras não são vencidas por evacuações. Além disso, o exército japonês havia comprometido 36.000 soldados para a campanha e só conseguiu pouco mais de 10.500 de volta, e o Estado massivamente privado das tropas reduziu esse número para cerca de 10.000 em poucos dias, à medida que a doença e a fome cobravam mais um preço final. Outros 3.000 não seriam capazes de combater por muito tempo e muitos dos 7.000 restantes precisariam de períodos significativos de descanso e recuperação antes de serem verdadeiramente eficazes no combate. Mas com isso, a batalha por Guadalcanal chegou ao fim, exceto por alguns soldados aleatórios do exército japonês que resistiriam e continuariam a travar guerras individuais no futuro previsível. Então, onde isso deixou as duas marinhas? Não contando submarinos ou pequenas embarcações perdidas ou navios danificados e enviados de volta para reparos, as principais ações da campanha, ou seja, as grandes batalhas, custaram aos japoneses um porta-aviões leve, 2 cruzadores de batalha, 3 cruzadores e 7 destroyers.
A Marinha dos Estados Unidos da América havia perdido 2 porta-aviões de frota, 7 cruzadores mais um cruzador aliado e 12 destroyers. No papel, então, além de perder mais dos confrontos definidos em um nível tático, a Marinha dos Estados Unidos da América também perdeu mais navios e navios mais importantes do que a Marinha japonesa, e ambos os lados tinham longas listas de navios gravemente danificados que precisariam de meses de reparos para se recuperar. De fato, com a conclusão da campanha de Guadalcanal permitindo que o Enterprise voltasse para uma revisão muito necessária, a Marinha dos Estados Unidos da América ficou com um único porta-aviões de frota operacional, o United States Ship Saratoga, que por sua vez levaria ao desdobramento do United States Ship Robin por um tempo até que novos porta-aviões pudessem ser colocados em operação, enquanto os japoneses ainda tinham pelo menos 3 porta-aviões de frota de tamanhos variados restantes, mesmo que 2 deles fossem um pouco pequenos. Mas, por outro lado, na fria calculadora da guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América simplesmente possuía mais navios para perder em primeiro lugar. Enquanto a força dos Estados Unidos da América pode ter se reduzido a uma dúzia de cruzadores operacionais no Pacífico, no final de 1942, até o final de 1943, navios recém-construídos e reparados haviam elevado esse número de volta à força. Além disso, havia mais cruzadores no Atlântico e ainda mais nos estaleiros, enquanto a Marinha japonesa, embora tenha perdido muito menos navios desta classe, ficou com cerca do mesmo número de cruzadores de linha de frente operacionais no final da campanha, e eles não tinham um segundo teatro para recorrer e nada em termos de novos navios nas linhas de produção que veriam serviço, exceto por um punhado de pequenos cruzadores leves. Da mesma forma, a produção de Fletcher significava que eles estavam começando a descer os estaleiros tão rapidamente que o déficit de perdas de destroyers, 5 neste caso, havia sido compensado por algumas semanas de cerimônias de comissionamento. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos da América entrou na campanha muito atrás da Marinha japonesa no que diz respeito a ações de batalha noturna e, em certo grau, em operações de grupos aéreos de porta-aviões, algo que seus próprios homens foram muito enfáticos, com um deles dizendo: a exigência de estar pronto para executar táticas simples no escuro enquanto se engaja o inimigo, suponho, é uma das coisas que se esperaria de oficiais navais que foram ensinados desde o momento em que se tornaram guardas-marinha. Você poderia deduzir muitas lágrimas de crocodilo e clichês que esses coitados não tiveram tempo para treinar juntos e é essencial que trabalhem como uma equipe. Isso é apenas um monte de bobagem. Eles deveriam ter sido capazes de trabalhar juntos como uma equipe, sem nenhum aviso prévio, por virtude de trabalhar com uma única, uniforme e comum doutrina da Marinha dos Estados Unidos da América, um único livro de sinais comum, que, claro, temos há anos e anos. Esse sentimento era bastante difundido. Mas a Marinha dos Estados Unidos da América saiu da campanha com o início de uma doutrina de batalha noturna significativa e um número crescente de radares embarcados, uma estratégia antiaérea radicalmente diferente e um ritmo operacional muito melhorado para suas asas aéreas de porta-aviões. Em parte, isso ocorreu porque os sobreviventes da campanha foram, em muitos casos, trazidos para casa, interrogados e depois reatribuídos para reforçar novas unidades enviadas ou mantidos para ensinar a próxima onda de marinheiros. Enquanto isso, a elite de pilotos do Kido Butai foi devastada e teria dificuldades para recuperar força suficiente para tripular os porta-aviões restantes da marinha japonesa após as batalhas desta campanha e anteriores. E muitos dos navios e tripulações veteranos foram deixados nas linhas de frente, até que, inevitavelmente, a maioria se perderia sem ter tido muita chance de passar sua experiência, supondo que não tenham sido realocados discretamente para áreas menos importantes, a fim de manter as batalhas mais embaraçosas longe do olhar público. Para dar um exemplo desse contraste, Bob Hagen, oficial de radar do United States Ship Aaron Ward, que havia sido perdido na primeira noite da Batalha Naval de Guadalcanal, seria pescado da água, seco, enviado para casa e então designado como oficial de radar do United States Ship Johnston sob o comando de um capitão Evans. Similarmente, mesmo a perda de Wasp e Hornet foi compensada na primavera de 1943 com a chegada de 2 novos porta-aviões da classe S. E, claro, um processo brutalmente darwiniano eliminou vários almirantes da Marinha dos Estados Unidos da América que, por um motivo ou outro, nunca mais comandariam grandes forças dos Estados Unidos da América em batalha. Então, o que aconteceu com os vários almirantes que lideraram suas forças na batalha durante a campanha de Guadalcanal?
Os respectivos destinos dos almirantes Yamamoto e Halsey são bastante conhecidos, mas entre os outros principais participantes, o almirante Callahan, claro, foi morto na primeira ação noturna da Batalha Naval de Guadalcanal, tendo estado presente de uma forma ou de outra em 3 dos principais confrontos da campanha. O almirante Norman Scott também foi morto em ação na mesma noite. Dentre os oficiais superiores perdidos de ambos os lados, ele demonstrou, na maioria das medidas, o maior potencial como almirante de combate antes de sua morte precoce. O almirante Turner manteve uma trajetória de carreira que o levou a liderar muitos outros assaltos anfíbios durante a guerra, a qual ele sobreviveu como almirante pleno. O almirante Fletcher foi injustamente marginalizado após a primeira batalha das Ilhas Salomão Orientais, passando a guerra liderando os esforços da Marinha dos Estados Unidos da América no norte do Pacífico. Ele também sobreviveria à guerra como almirante pleno. O almirante Wright escaparia de uma censura direta por seu papel na Batalha de Itaciferonga, mas foi transferido para o serviço em terra de volta aos Estados Unidos continentais, liderando brevemente navios no mar mais uma vez em 1944, se aposentando da Marinha dos Estados Unidos da América em 1948 como contra-almirante. O almirante Giffen continuaria a comandar forças de ação de superfície e alcançou o posto de vice-almirante, se aposentando em 1946. O almirante Lee continuaria a comandar a força de couraçados rápidos da Marinha dos Estados Unidos da América, mas nunca teria a chance de exercer suas espetaculares habilidades de artilharia em uma grande ação de frota novamente. Ainda servindo como vice-almirante em 1945, ele tragicamente morreria de um ataque cardíaco menos de 2 semanas após o fim da guerra. O almirante Kincaid continuou liderando várias forças da Marinha dos Estados Unidos da América, incluindo 6 couraçados americanos mais antigos na Batalha do Estreito de Surigao à noite, destruindo a força sul-japonesa na Batalha do Golfo de Leyte. Ele se aposentaria como almirante em 1950. Do lado japonês, o almirante Goto foi mortalmente ferido a bordo do Alba na Batalha de Cape Esperance e morreu a bordo dela mais tarde, no dia 12 de outubro. Em 1942, o almirante Nagum foi transferido para a costa e para funções de segunda linha até ser designado para liderar os elementos navais da defesa de Saipan, cometendo suicídio no final dessa campanha. Quando ficou claro que a batalha estava perdida, apesar de liderar a retirada bem-sucedida de tropas de Guadalcanal, o almirante Hashimoto foi transferido para o serviço em terra durante a maior parte de 1943, antes de receber a 5ª Divisão de Cruzadores. Ele ainda estaria na posição de vice-almirante quando seu navio principal, o Haguro, foi cercado pela 26ª Flotilha de Destroyers do capitão Manly Power em uma ação noturna e afundou em maio de 1945 por sua perda do Hiei na primeira noite da Batalha Naval de Guadalcanal. O almirante Abe foi destituído do comando e forçado a renunciar logo após o fim da campanha de Guadalcanal, embora ele sobrevivesse à guerra, morrendo em 1949. Após a perda do Kirishima na noite seguinte e o fracasso da campanha de Guadalcanal, o almirante Kondo foi transferido para o serviço em terra. Ele foi promovido a almirante pleno em 1943 e sobreviveu à guerra, feito que poucos de seus colegas conseguiram. O almirante Kurita seguiu na marinha japonesa, assumindo comandos de crescente importância até liderar a força central na Batalha do Golfo de Leyte. Depois da derrota de seus navios na Batalha de Samar, ele perdeu o comando no mar, mas sobreviveu à guerra. O almirante Makawa permaneceu ativo durante a campanha de Guadalcanal, mas logo depois foi feito algo como um bode expiatório pelo crime de não vencer a campanha sozinho e foi enviado para comandos de retaguarda, tornando-se cada vez mais convencido de que ninguém estava ouvindo quando ele apontava quais campanhas estavam se tornando enormes desperdícios de vidas e navios. Ele optou por se aposentar em maio de 1945 e viveu até os 92 anos de idade. O almirante Tanaka também foi acusado de não lutar com afinco suficiente em suas batalhas e foi enviado para o serviço em terra pelo resto da guerra. Apesar de ter sido promovido a vice-almirante posteriormente, nunca recebeu outro comando no mar. Ele também sobreviveu à guerra, uma tendência entre os almirantes mais competentes do Japão que, devido à sua habilidade, eram enviados para áreas não críticas, escapando assim do pior dos avanços aliados no final da guerra. E isso conclui a cobertura deste canal sobre os principais elementos da campanha de Guadalcanal como um todo.
Esta série não teria sido possível sem recorrer, entre outros, à maravilhosa narrativa e outras fontes fornecidas por James 500 Hornfisher e seu livro Inferno de Netuno, a Marinha dos Estados Unidos da América em Guadalcanal. Infelizmente, ele faleceu no início deste ano, antes que eu tivesse a chance de estender um convite para ele aparecer neste episódio de resumo. Embora eu não o conhecesse pessoalmente, como muitos outros, tive a honra de trabalhar brevemente com ele durante o evento virtual do desfile da Vitória na Europa no ano passado. Ele fará muita falta para todos que o conheciam e para qualquer historiador naval interessado nas atividades da Marinha dos Estados Unidos da América na Guerra do Pacífico,